Oi, gente. Então, desculpa ter sumido por todo esse tempo, mas agora eu voltei e voltei com tudo, viu? Pois agora vai ter vídeo todo santo dia às... Vamos ver um horário aqui. 8 horas da manhã. Todo santo dia, às 8 horas da manhã, tá tendo vídeo novo. Então, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. E é isso, amo vocês e obrigada por tudo que vocês me proporcionaram. Te amo muito vocês, muito, muito mesmo. E agora fiquem com o vídeo. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi agressiva pra falar comigo, nas palavras. Mas depois dos meus 13 anos, eu lembro que eu ganhei um celular e eu tava na internet, nas redes sociais, e aí um garoto começou a conversar comigo da minha escola, e eu comecei a conversar com ele, responder. E um dia eu tava deitada no sofá, mexendo no celular, e minha mãe veio por trás e minha mãe viu a conversa. E naquele momento minha mãe tomou o celular da minha mão e desceu o tapão na minha cara. Foi um baque, foi um susto tão grande pra mim, sabe? E aí ela começou a brigar comigo, falando um monte de coisas. E ela falou que se eu voltasse a conversar com esse garoto, ela ia me tomar tudo. Só que eu falei, mãe, eu só tô conversando com o garoto, não tô fazendo nada. E ela começou a brigar, falando que não queria saber pra eu calar minha boca. E poxa, é super chato, porque ela sempre me tratou assim, com um linguajar meio agressivo. Mas agora ela tava me batendo de verdade. Poxa, batendo na minha cara. E querendo ou não, com 13 anos, eu tava começando a virar assim, mocinha, né, adolescente. É uma fase mais complicada. E aí a minha mãe foi me devolver o meu celular. Na outra vez que a minha mãe pegou conversando com o garoto, que eu realmente não obedeci, eu continuei conversando com o garoto porque eu não vi maldade nenhuma, ela tirou o meu telefone, ela tirou o meu tablet, ela me deixou de castigo, ela não deixava eu mexer nem na televisão, na TV a cabo. E aí eu fui ficando revoltada, sabe? E ela mandava eu arrumar a casa, lavar o banheiro, lavar a roupa. E ela falava assim, anda logo menina, vai fazer isso. E às vezes eu falava, não tem como, ela, mais rápido. E quando eu respondia, não tem como mais rápido, ela jogava o que tivesse na frente dela pro meu rumo. E eu comecei a ficar mais revoltada com a minha mãe ainda, né? Aí eu lembro que eu peguei o celular do meu irmão, entrei nas minhas redes sociais e comecei a desabafar com esse garoto e contar pra ele tudo o que tava acontecendo e que eu não aguentava mais a minha casa. Ele pegou e falou pra mim, por que a gente não foge? Vem pra minha casa. Eu falei, mas tem como eu ir pra sua casa? Ele falou, tem, minha mãe é super legal, ela vai gostar de você. E eu combinei com ele de no outro dia eu fugir da minha casa. Aí eu lembro que meu pai foi levar eu e meu irmão na aula no outro dia, e quando a gente chegou na porta da escola, meu irmão entrou. E na hora que eu ia entrar, o meu pai foi embora e eu fui sair, dei a volta e fui por trás do colégio. As tias que ficam no portão nem questionou, não falaram nada. Mas na hora que eu encontrei com o garoto, que eu dei o oi, mal falei o oi pra ele, quem tava atrás de mim? Meu pai me catou assim pela mochila, saiu me arrastando e fazendo um bafafá e me levou pra dentro da escola. Aí eu sentei na porta da diretora e meu pai dentro da sala com a diretora. E lá eles ficaram conversando e todo mundo perguntando o que estava acontecendo, que bafafá era aquele, e eu morrendo de raiva, só pensando, tipo, não acredito que isso aconteceu. Aí a diretora me chamou dentro da sala de aula e falou o que estava acontecendo, que eu estava querendo fugir por causa de um garoto. Eu nunca fui assim, minhas notas sempre foram boas, por que eu estava com essa revolta? Eu peguei e contei pra diretora que a minha mãe estava me batendo muito, mostrei pra ela que meu braço estava roxo, que a minha mãe me xingava de tudo, que eu tava muito infeliz dentro de casa. Aí a diretora teve a brilhante ideia de ligar pra minha mãe e conversar com a minha mãe. Aí quando foi no final da aula, minha mãe foi buscar o meu irmão, automaticamente me buscar, e foi conversar com a diretora. E lá a minha mãe já contou a versão dela da história, né? Se colocando como a melhor mãe do mundo e eu como a filha revoltada. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe me deu uma surra, mas uma surra por eu ter contado pra diretora que ela era agressiva comigo. Ela falou, você quer que eu seja agressiva ou você é agressivo de verdade? E desceu o cinto em mim, sabe? Ela me bateu muito. Aí eu lembro que depois disso eu fiquei muito brava, fiquei muito nervosa, e aí que me deu mais vontade de fugir de casa ainda. Só que nessa altura eu não tinha telefone, eu não tinha tablet, eu não podia fazer nada, e a minha mãe, ela me trancava dentro de casa pra eu não sair, exatamente porque ela sabia que eu já tava com plano de fugir de casa. Eu lembro que uma das últimas vezes antes de eu fugir de casa, minha mãe mandou eu lavar o banheiro. Aí eu tava lavando o banheiro, aí eu parei um pouquinho, sabe? Tipo, parei, sentei no sofá um pouco, e minha mãe falou, você não vai terminar de lavar o banheiro? E eu, como era muito respondona, eu confesso que eu realmente respondia muito minha mãe, eu falei, para de ser chata,
Eu só respondi assim, na hora que eu falei, ai, para de ser chato, minha mãe pegou minha cabeça, ela bateu na parede umas 3 vezes, assim, sabe? Ela me machucou muito e eu comecei a chorar e ela me jogou dentro do banheiro e falou, vai lavar esse banheiro todo. Gente, eu não estava mais suportando a minha vida, sabe? Minha vontade era de me matar, porque o meu pai não me defendia, meu irmão era muito pequeno e minha mãe era extremamente agressiva, assim, eu não tinha a quem recorrer. E eu tentava contar isso pras pessoas, pras minhas amigas, só que, sabe, não era todo mundo que me dava o braço. No outro dia na escola, eu conversei com uma das minhas melhores amigas e contei pra ela tudo que estava acontecendo. E ela me fez a proposta de passar uns dias na casa dela, caso eu fosse fugir mesmo e não tivesse onde ficar, sabe? Falei, tá bom. Até que passou uns dias, eu lembro que eu já tava super, como digo, responsável. Eu tava agindo mais na cautela, eu não tava respondendo tanto, eu tava ficando mais na minha, pra minha mãe esquecer um pouco da minha ideia de fugir. E aí eu lembro que a minha mãe, ela trancou a chave de casa dentro do carro, aí ela trancou o carro e foi deitar, e ela colocou a chave na escada. Aí eu lembro que eu fui silenciosamente, peguei a chave do carro, entrei dentro do carro, abri a porta, peguei a chave, fechei a porta, encostei ela, coloquei a chave lá de volta, abri o portão, coloquei a chave no lugar, casquei fora. E aí eu lembro que eu saí andando com desespero, que eu não queria que nem meu pai, nem minha mãe, ninguém me achasse, sabe? Eu fiquei com medo deles virem atrás de mim. E eu saí andando. E eu lembro que eu cheguei... Aí eu lembro que eu cheguei numa praça, e nessa praça tava sentado o amigo do garoto que eu queria namorar, que eu tava conversando, e uma colega minha. E cara, essa menina foi maravilhosa, porque ela ficou ali conversando comigo, perguntando se eu tava com fome, se eu queria alguma coisa, se eu tinha dinheiro, e realmente não tinha. E eu fui e contei pra ela que eu tava, na verdade, queria ir pra casa daquela amiga que me fez a proposta. O fato é que essa amiga não tava em casa, e ela morava em condomínio, não tinha nem como eu entrar. Então eu falei que ia ficar ali na praça até ela chegar. Ela falou, eu tenho o número dela. Aí ela pegou, ligou, perguntou se ela ia demorar, ficou lá comigo um tempão, ofereceu a casa dela pra eu ficar. Beleza. Quando deu mais de tarde, essa amiga do condomínio chegou. Aí ela pegou e falou, né, vem pra cá. Eu fui. Quando eu cheguei lá na casa dela, a mãe dessa minha amiga começou a conversar comigo. E nessa altura eu estava com um roxo na cabeça, porque minha mãe tinha me dado umas pancadas na cabeça uns dias antes e ainda estava marcado. E aí a mulher viu e eu comecei a desabafar tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava sentindo, que eu não queria voltar para casa, que pelo amor de Deus eu preferi ir para um orfanato do que voltar para minha vida, que eu estava sofrendo, que eu não tinha apoio de ninguém, que minha mãe precisava de alguém para conversar com ela, entendeu? Porque tinha várias pessoas que conversavam comigo pra eu ser uma filha mais educada, uma filha obediente, uma filha que faz tudo. Mas a minha mãe, ninguém vai conversar com ela pra ela parar de ser agressiva, pra ela me tratar como uma filha e não como um nem sei o quê, porque nem animal a gente tem que tratar daquela forma, sabe? E eu implorei pra mãe da minha amiga, por favor, não fala nada. Aí a mãe da minha amiga ficou com aquele coração na mão, porque ela sabe que, querendo ou não, eu era responsabilidade de outra pessoa e que ela me esconder lá seria crime por eu ser menor de idade. Então ela falou, olha, tudo bem, você pode ficar aqui em casa uns dias, mas eu quero conversar com sua mãe. E nisso, a minha mãe ficou feito louca, a escola inteira atrás de mim, todo mundo atrás de mim, e a minha mãe chorando, sabe? E todo mundo contava que a minha mãe, essa minha amiga ia pra escola, quando chegava da escola, ela falou, cara, sua mãe foi na escola, ela tá desesperada atrás de você, fala com ela, manda mensagem. E eu pensando, minha mãe tá desesperada, né? Ela deve estar fazendo isso só pra eu voltar. O dia que ela voltar, ela vai me matar de tanto me bater. Eu não tenho coragem de voltar pra casa. E cada vez que as pessoas falavam que minha mãe e meu pai estavam atrás de mim, eu ficava com mais medo ainda, sabe? Do que eles poderiam fazer com a minha volta. Aí quando passou uma semana que eu tava desaparecida, a mãe da minha amiga falou, olha, eu acho que agora já deu. Se você fosse minha filha, eu não ia suportar não saber nada de você, porque eu não saía, eu não pisava a porta da casa pra fora, sabe? Não saía, porque eu tinha muito medo das pessoas me verem e eu queria realmente sumir do mapa. Aí a mãe da minha amiga foi e ligou pra minha mãe e chamou ela pra conversar. E elas marcaram na cafeteria. E a mãe da minha amiga começou a conversar com ela. E começou a contar tudo que eu tinha falado, todo o meu sentimento, tudo que estava acontecendo.
sabe? E falou pra ela, olha, sua filha tá na minha casa, eu protegi ela porque ela tava machucada, ela tava com hematoma na cabeça, com hematoma nos braços, entende? Isso é crime, eu sei que ela é sua filha, mas não é assim que a gente tem que dar uma educação. E a mulher começou a conversar tanto com a minha mãe implorando pra me ver. Aí minha mãe, na hora que minha mãe me viu, ela chegou, ela me deu um abraço tão apertado que de 13 anos de idade na minha vida, eu acho que eu nunca recebi um abraço daquele. Minha mãe me beijando, me abraçando. Eu pensando comigo, o que essa mulher vai fazer comigo se ela me levar embora? E ela passou a mão assim no meu rostinho, eu nunca vou esquecer. E ela me pediu perdão. Ela falou, minha filha, me perdoa por todas as vezes que eu te agredi, por todas as vezes que eu te xinguei, por todas as vezes que eu não soube ser uma mãe. Que realmente não soube ser uma mãe. Talvez eu estava precisando mesmo de alguém que me alertasse, que me acordasse. E a mãe da minha amiga falou pra ela, olha, ela tava com muito medo de você, foi por isso que ela não queria voltar pra casa, ela tava com medo, ela tá com medo ainda de chegar em casa e você agredir ela. Mas eu vou te falar uma coisa, se você colocar a mão nela mais uma vez, eu vou te denunciar. Eu sei que você é mãe, mas o tanto que você bate nela não é normal, isso é crime. Aí minha mãe foi e falou pra ela não ficar preocupada, que ela ia mudar o comportamento dela, que as coisas não iam ser mais assim. Eu acabei voltando pra casa, a minha mãe virou outra pessoa. Ela deixou de me tratar com tanta agressividade. Ela antes, às vezes ela fica nervosa, ela pega as coisas, ela bate, ela joga panela, mas ela não me bate. Ela quer xingar, mas ela respira fundo. E eu também tô tentando ser uma filha menos custosa, uma pessoa que faz menos bagunça, sabe? Hoje em dia, eu ainda não confio 100% na minha mãe de contar tudo pra ela, que eu tenho muito medo. Mas ela mudou muito o comportamento dela comigo. Eu melhorei muito meu caráter como filha também, eu tenho evoluído muito. E uma das coisas que eu ainda sou é um pouco mentirosa, porque eu não consigo contar toda a verdade pros meus pais por medo. Mas graças a Deus eu tive um auxílio, um apoio, e pra vocês verem o quanto uma criação, uma má criação, uma boa criação, pode influenciar na vida de um adolescente. A minha história, ela é bem confusa mesmo, mas eu vou tentar explicar bem devagar, da melhor forma possível para vocês conseguirem entender, tá certo? Eu sou de Maceió, Alagoas, e isso aconteceu em 2011. A gente estava passando o carnaval numa casa de praia, eu, minha família, meu namorado na época, que hoje é meu marido, e alguns amigos de infância. Esses amigos de infância sempre passavam com a gente. E aí no final do carnaval, um dia, um dos meus irmãos encontrou uma promoção muito boa na internet de passagens para Brasília. Se não me engano, era R$ 1,99 a ida e R$ 99 a volta. Então, com isso, todo mundo se animou a comprar passagem para poder ir, né? E todos nós compramos. Eu, meus pais, 2 irmãos, uma irmã e 5 amigos nossos. E a gente foi. Em Brasília, eu tenho uma tia e um primo que mora lá. E 2 desses amigos nossos que foram também têm mães que moram em Brasília. Então, chegando lá, eu, meus 2 irmãos, minha irmã e os meus pais, a gente ficou na casa dessa tia. E os meus amigos e o meu namorado dividiu na casa dessas 2 mães, né, desses amigos que moram em Brasília. E assim, no geral, foi muito bom, a gente divertiu, passeou, sabe? Foi muito bacana. Só que quando foi chegando no finalzinho da viagem, eu acho que a gente ficou cerca de uns 10 dias lá, fomos para poder passar o feriado da Semana Santa, decidimos ir num bendito bar que tinha show ao vivo. Nesse dia que a gente foi, tava até rolando pagode. Roda Chopp o nome do bar, nem sei se esse bar existe lá em Brasília ainda. Fomos, sabe? Chegando na entrada do bar, logo o pessoal já veio entregar uma comanda para cada um de nós. Ok, só que um dos meus amigos encontrou uma comanda no chão e o outro pegou essa comanda para poder usar, tá? Dentro do bar, a gente meio que se dividiu. Ficou eu, o meu primo e o meu namorado numa mesa conversando. O meu irmão saiu para ir ficar com uma menina que ele conheceu lá. E os meus amigos meio que desapareceram lá pro bar. Eu não via eles assim. De vez em quando, eles vinham até na mesa que a gente tava e traziam uma cerveja do nada. Desses meus amigos, tem um que era o mais sem noção. É até hoje, para falar a verdade. Ele começou a gastar loucamente nessa comanda que eles acharam, sabe? E esbanjava, e pedia bebida cara, e dava para as meninas que estavam ali no bar, e só gastando. Tipo assim, tava eu, meu primo, meu namorado e meu irmão consumindo nas nossas próprias comandas, normal. Mas os meus amigos estavam tudo consumindo nessa comanda que eles acharam. E eu já avisando desde sempre, isso vai dar ruim, sabe? E eles continuavam consumindo essa comanda, consumindo. Até que teve um momento, um dos meus amigos falou para ele pegar essa comanda e jogar fora de novo. Só que esse meu amigo, que é sem noção, quis bancar o espertinho
falou, não, vou pedir uma saideira primeiro. Antes de jogar lá fora, vou lá pedir uma saideira. E foi até no balcão com essa comanda achada, pedir a tal da saideira. Só que no que ele pediu, que ele entregou a comanda para a moça do bar anotar, ela viu que a conta estava enorme, a conta já estava R$1.000. Então ela segurou a comanda e falou assim, olha, eu não vou entregar a bebida mais enquanto vocês não acertarem essa conta aqui. E segurou também a comanda. E o meu amigo ficou desesperado, né? Porque o plano era pegar aquela comanda e jogar fora e acertar as poucas coisas que tivesse na dele mesmo. E a moça do balcão, que não é besta, vendo o desespero do meu amigo, já sacou logo o que estava acontecendo ali e chamou o segurança. E aí começou meio com uma confusão dentro daquele bar. Os meus outros amigos viu e veio chamar a gente foi lá para poder tentar ajudar, né? Entramos pela cozinha do bar e saímos numa salinha bem estreita, que já tava lá esse meu amigo com 3 seguranças bem altos e fortes. E eu pensei assim, ferrou, né? E nisso o segurança estava apertando o meu amigo para ele poder pagar a conta, mas ele ficava inventando um monte de mentira, que aquela comanda não era dele, que aquela comanda era de um primo dele que nem existia, que ele era sobrinho de um político, e o segurança estava cagando para aquelas mentiras deles. Eles queriam mais, era que ele pagasse a conta. E nisso, o meu primo ficou tão desesperado que ele já queria pagar toda aquela conta pra gente sair daquela situação logo. Só que eu, meu namorado e o meu irmão, a gente não deixou, porque o meu primo, ele não tinha nada a ver com aquela história, ele nem conhecia os meus amigos. E a gente tentando resolver, e os seguranças fazendo ameaças pra esse amigo nosso. Ele falou assim, olha, vocês, o resto da turma, pode ir todo mundo embora, mas esse espertinho aqui, ele não sai daqui enquanto não tiver acertado essa conta. Só que é claro que a gente não ia sair dali e deixar ele. E aí eles viraram pra gente e falaram assim, olha, vocês, todo mundo vai acertar a comanda de vocês, né? Vai acertar a conta de vocês. E a gente começou, um por um, acertando as contas. E todo mundo tinha consumido ali e consumido muito bem. Só que quando chegou na vez desse meu amigo, que foi olhar a comanda dele, tava zerada, não tinha R$1 sequer consumido naquela comanda. Ah, meu amigo, aí a confusão, que já estava meio que baixando os ânimos, recomeçou tudo. Você vai pagar, você vai dar um jeito. Até que no meio dessa confusão, um dos meus amigos, que a mãe dele mora em Brasília, resolveu ligar para a mãe dele e contar o que estava acontecendo ali. Na verdade, ele só contou que a gente estava preso nesse bar. A mãe dele, ela é advogada, e imediatamente ela foi naquele bar que a gente estava. Eu sei que depois de muita confusão, depois de muito debater, depois de muito tentar, decidimos entre nós mesmos que cada um iria pagar um pouquinho daquela comanda pra gente poder ir embora daquele lugar logo, porque, gente, estava uma situação horrível. Eu fiquei com tanta raiva, porque desde o começo eu falei assim, olha, isso não é certo, pega cada um a sua comanda, consome direitinho, a gente não precisa disso, todo mundo tinha dinheiro ali para pagar o próprio consumo. E esse meu amigo que fez isso era o que menos precisava, porque ele estava viajando bancado pelos pais. Mas não, eu avisei e no final das contas eu ainda tive que pagar bebidas que eu nem sequer consumi. Foi a maior vergonha que eu já passei na vida. Eu nunca tinha me imaginado passando por uma situação daquela. Depois daquilo, eu fiquei com o pé atrás com esse amigo meu, porque tipo, eu vi que ele é capaz de fazer qualquer coisa. E o pior ainda, ele nem se importa em envolver as pessoas no meio da confusão dele. Depois que passou, a maioria que estava ali achou aquela situação super engraçada, mas eu não vi graça nenhuma. Eu tenho agonia quando eu lembro, e só de lembrar eu ainda fico com raiva. Depois daquilo, eu nunca mais voltei em Brasília, mas quando eu voltar também, eu tenho certeza que eu não vou nem passar na porta daquele bar. Eu era só um bebê quando meus pais morreram num acidente de carro. Minha tia me adotou e, mesmo sendo uma pobre empregada solteira sem muito pra dividir, me amava como se eu fosse dela. Uma vez, quando eu tinha 4 anos, titia chegou em casa na véspera de Natal parecendo cansada. Quando tirou o chapéu, eu quase caí em choque. Seu longo e lindo cabelo foi embora. Ela parecia um menino. Não fique preocupada, vai crescer de novo. Eu vendi porque não queria que você passasse outro Natal sem presente. Ela pegou um lindo colar com meu nome e colocou no meu pescoço. Não podia acreditar que ela fez isso por mim. Titia sempre me deixava com os vizinhos para trabalhar, mas uma vez, quando eu tinha 6 anos, eles saíram da cidade e ela me levou com ela. Meu queixo caiu ao ver seu local de trabalho. Nossa casa inteira cabia dentro da sala da mansão. Agora sei porque tá sempre cansada, tia. Precisa de um carro para se locomover aqui.
A dona da mansão me ouviu e riu. Ah, mas você é tão fofa. Por que não conhece meu filho, o Jeff? Então, um garoto da minha idade veio e me deu um grande sorriso. Hey, quer brincar no meu quarto? Sim! E esse dia mudou minha vida para sempre. Conheci o meu melhor amigo. Eu adorava brincar com ele e implorava a minha tia para me levar com ela. Logo, a mãe de Jeff colocou o tutor particular dele para me ensinar também, e eu tinha uma razão para ir todo dia. À medida que crescia, minha tia começou a prestar mais atenção na minha aparência e me trouxe muita maquiagem barata. Você é uma garota bonita, Nancy. Tem que parecer perfeita quando está saindo com o filho da patroa. Mas tia, ele sabe como eu sou, nós somos amigos, porque se importaria com o meu rosto? Mas ela não ouvia, e depois disso eu tinha que ir para a mansão toda maquiada. Com o passar do tempo, eu percebi que eu me apaixonei pelo Jeff. Mas eu sabia que era apenas a filha da empregada, e ele não ia se sentir assim por mim também. Uma vez, aos 14 anos, eu fiquei muito doente e não pude ir à mansão por uma semana. Mas quando estava sozinha em casa, alguém tocou a campainha e fiquei chocada ao ver que era Jeff. Nancy, eu estava preocupado com você. E aí, de repente, ele me abraçou. Eu entrei em pânico, o empurrei e corri para meu quarto. Deus, eu estava pálida e terrível. Eu peguei maquiagem e corri para baixo. Por que você tá usando make? Eu não sou bonita o suficiente sem. Ah, Nancy, por favor, vai lavar o rosto. Será que pode fazer isso por mim? Ok, mas você promete que ainda vai ser legal? Eu prometo. Quando voltei de rosto lavado, Jeff... Eu prometo. Quando voltei de rosto lavado, Jeff colocou a mão no meu queixo e segurou meu rosto. Nancy, você é tão bonita. Quando ele se aproximou, vi seus olhos lacrimejando. Nos beijamos e havia fogos de artifício explodindo na minha cabeça. Ele disse que cuidaria de mim e foi embora. Eu estava animada e nervosa para vê-lo no dia seguinte. Mas chegando lá, vi sua mãe ocupada supervisionando homens tirando móveis da casa. Ela me chamou e entregou um envelope. Esse é o salário da sua mãe e um pouco para você também. Vou sentir falta de te ver crescer, Nancy. Mas o que tá acontecendo? Cadê o Jeff? Ele saiu ontem porque foi transferido para uma escola em Paris. E eu também vou. Talvez nos vejamos de novo algum dia. Ela me puxou para um abraço e foi embora. Eu estava com tanto medo de pensar que nunca mais falaria com Jeff. Mas ele me mandou um e-mail uma semana depois e escrevemos um para o outro todo dia. Sua vida em Paris parecia incrível, mas logo os e-mails ficaram menos frequentes até que pararam completamente. Ele parecia muito ocupado com sua nova vida e percebi que era hora de seguir em frente com a minha. Quando me formei no ensino médio, eu trabalhava em 2 empregos, faxineira no shopping e assistente de biblioteca. Um dia, quando cheguei em casa, descobri que minha tia quebrou o pé. Escorreguei no trabalho e o médico disse que não posso trabalhar por semanas, mas não posso perder esse emprego, Nancy. Você não vai, ok? Eu vou no seu lugar. No dia seguinte, quando limpavam dos quartos de hóspedes, vi um retrato do Jeff. Quando toquei suavemente, uma voz aguda de repente me fez pular. Você tá babando nesse idiota? Ah, você é só uma empregada, não tem nenhum padrão. Ele é meu meio-irmão e ainda não achei um perdedor maior do que ele. Jeff tinha uma meia-irmã? Não, eu só tava limpando e... Eu ainda estava falando, não me interrompa. Eu sou Linda e é Miss Linda pra você. E agora minha mãe e eu moramos aqui. E não sei por que esse retrato feio ainda está por aí. Pode colocar na saída, no lixo. Eu não tive coragem de jogar, então coloquei no sótão e rezei para que ela nunca fosse lá. Uma noite, quando estava saindo da mansão depois do trabalho, Linda apareceu do nada. Nancy, quero falar com você, uma emergência. A segui até seu quarto e vi uma pilha de vestidos na cama. Estou organizando uma festa hoje, tenho que estar incrível. Você vai tirar minhas fotos com todas as roupas para meus seguidores decidirem. Senhorita Linda, sinto muito, mas tenho planos com um amigo e... Amigo? Onde empregadas fazem amigos? Tem escola de empregadas. Tem escola de empregada, é? Onde você foi? Não, na verdade era uma escola normal e... Escuta, eu não tenho tempo pra isso. Cancela os seus planos estúpidos, porque você vai ajudar com a festa. Mamãe não te contou? Agora, tchup tchup, começa a sessão de fotos. Como se não fosse ruim o suficiente,
Eu acidentalmente deixei cair um copo de suco num dos seus amigos e ela ficou furiosa. Ai, meu Deus, esse é o trabalho mais fácil do planeta. Primeiro uma escorrega e quebra o pé. E você é uma idiota. Será que essa estupidez é de família? Eu me virei, peguei minhas coisas e corri pela porta da frente. Eu nunca mais voltaria. Assim que saí, esbarrei em alguém. Jeff? Seu sorriso adorável iluminou seu rosto. Ele me puxou, mas eu o afastei. Não! Você me tirou da sua vida e agora decide voltar pra minha e espera que eu te receba? Eu sei que tá magoada e entendo se não quiser me perdoar, mas Nancy, senti tanto sua falta. Então por que você não manteve contato? Eu tentei, mas meu pai me observava como um falcão. Ele fez o possível para garantir que eu não te contasse porque sentiu que eu estava me distraindo. Eu sinto muito. Olhei para seu rosto e sabia que era honesto. Você pode só me abraçar agora? E eu o abracei. Ele me levou para um penhasco com toda a cidade brilhando abaixo de nós e as estrelas acima. Ele se aproximou de mim e me beijou. E naquele momento parecia que tudo estava certo. No dia seguinte eu não queria voltar ao trabalho, mas fiz pelo bem da tia. Quando cheguei lá, Linda já gritava com as empregadas. Assim que ela me viu, começou a vir para cima de mim. Aí vem outra idiota! Acha que elfos e fadas vieram limpar a bagunça? Ainda estou esperando por você! Vamos lá, agora! Antes que eu pudesse responder, ouvi Jeff atrás de mim. Para com isso, Linda! Não pode falar com Nancy assim! Ah, entendi. Tá apaixonado pela empregadinha. Bem, a história se repete. Nosso pai também se casou com alguém muito abaixo quando escolheu sua mãe. E agora é a sua vez. Não se atreva a falar da minha mãe ou de Nancy. E você não pode tratá-la assim. Ah, é? Pois observe. E com isso ela veio até mim e me deu um tapa. E eu surtei. A empurrei para o chão. E assim que ia socar seu rosto estúpido, Jeff me puxou. A mãe de Linda veio correndo na sua direção e me demitiu na hora. Eu não quero você ou sua mãe nessa casa nunca mais nessa vida. Quando fui para casa e contei tudo à tia, ela caiu em prantos. Por favor, não fique chateada, eu vou conseguir outro emprego. Só então Jeff falou. Você não precisa. Por favor, me deixe ajudá-la. Eu amo Nancy, você trabalhou para nós por tantos anos. É o mínimo que eu posso fazer. Tentei recusar, mas Jeff não aceitou um não como resposta. Aceitei até encontrar trabalho. Logo depois entrei na faculdade e comecei um trabalho de meio período. Por mais que eu quisesse que ele ficasse, Jeff tinha que ir terminar seus estudos em Paris. Mantivemos contato e eu sentia falta dele até chorar. No dia da minha formatura, ele não apareceu porque disse que o voo estava atrasado. Eu me senti tão triste. Mas quando cheguei em casa, vi um carro novo lá fora e Jeff pulou dele. De repente, fogos de artifício no céu. E Jeff tirou uma caixa do bolso. Espera, o quê? Ele vai me pedir em casamento? Mas quando abri, eram as chaves do carro. É pra você, querida, e isso também. Ele me deu um papel e era uma oferta de trabalho da empresa do pai dele. Eu gritei de alegria e o beijei. Apenas algumas semanas depois, consegui um grande cliente para a empresa. Todos se reuniram para me parabenizar e eu levantei do meu lugar. Todos os anos em que fui empregada doméstica, só podia sonhar em trabalhar num lugar assim. Alguns sonhos se realizam e eu sou tão grata. Pois saia daí, porque você não pertence aqui, a menos que esteja com um esfregão limpando o chão. Linda parecia louca. Mas só então, Jeff fez um brinde para mim, assim como todos os outros a ignorando completamente. Depois de trabalhar alguns meses, comecei a notar erros nas contas e descobri que Linda desviava uma quantidade enorme de dinheiro da empresa. Quando fui a Jeff com as provas, Linda e sua mãe foram expulsas do conselho de diretores. Jeff e seu pai me agradeceram e logo depois nos mudamos para sua mansão. Um ano depois, eu estava sentindo náusea há alguns dias e acabou que eu estava grávida. A família de Jeff ficou feliz e 9 meses depois nasceu Natasha. Ao contrário de outras crianças, ela não podia reclamar de não ter sido convidada para nosso casamento. Natasha era a florista da cerimônia
E Jeff e eu tivemos o casamento mais lindo de todos. Cara, meu relacionamento com a minha mãe sempre foi um relacionamento muito difícil. A vida inteira nós sempre brigamos. A vida inteira era um pé de guerra, muita dificuldade, sempre me senti sozinha. Eu acredito que ela também, ela me maltratava, eu acabei aprendendo a maltratar ela também. E a gente sempre entrou nesse fluxo, sabe, doentio e que machuca muito, né? Enfim, eu conheci um rapaz por internet, nós começamos a conversar, saímos e eu comecei a ficar com ele, perdi minha virgindade com ele, foi tudo muito bom. Um dia eu estava em casa e em uma dessas brigas com a minha mãe, que a gente sempre brigava, ela veio meio que falar coisas pra mim, falar tipo que eu sabia de nada da vida, tal, e aí eu acabei falando pra ela que sabia sim, que eu já tinha começado a viver experiências de mulher, entendeu? Pra ela me respeitar, tal, e foi quando ela, né, recebeu a notícia no caso de que eu tinha perdido minha virgindade. E dali em diante, ela começou a me tratar super mal. Ela começou a me tratar como se eu tivesse uma DST, ficar com nojo das minhas roupas, falar que se eu quisesse continuar morando debaixo do teto dela, pra eu lavar minhas roupas separada, que esse negócio de eu ficar saindo o tempo inteiro não ia rolar, sabe? Ficou parecendo assim, que ela queria muito que eu e ele terminasse. E a gente acabava brigando e era muito ruim o nosso relacionamento, era assim, péssimo mesmo. Foi quando eu percebi que não dava certo a gente morar no mesmo ambiente, morar junta, e decidi ir morar com o meu pai, em uma dessas brigas nossas. E eu fui morar com ele. Foi tudo muito ruim, porque eu não estava acostumada, né? Eu fui chorando. Mas cheguei lá, coitado, meu pai foi incrível, maravilhoso. Ele saiu da cama dele para eu dormir, começou a dormir no sofá. Evitava beber e fumar quando eu tava lá, sabe? Passou a dormir mais em casa para poder me dar atenção. Mudou completamente os hábitos dele por conta de mim. Isso era muito bom. E ele me dava todo apoio. Meu pai foi um anjo na minha vida, sabe? Ele me apoiava também no relacionamento. Só que ele tinha medo assim, de eu engravidar muito nova, sabe? Sofrer. Então ele sempre tentava me aconselhar, né? Na vida. E tinha mais ou menos uns 6 meses que eu tava morando com meu pai, indo dormir na casa do meu namorado aos finais de semana, que a mãe dele convidou a gente pra mudar pra casa dela. E eu achei legal a ideia. E quando eu falei pro meu pai, nossa, ele fez de tudo. Ele falou que não ia nem fumar mais em casa, porque minha sinusite e minha rinite estava me matando com o cigarro dele. Ele falou que ia parar de fumar, pediu pra eu ficar. E eu, com 19 anos de idade, estava decidida que eu queria ir, né? E ele pediu muito, ele falou que me ajudava a pagar um lugar pra mim mesmo, sozinha, pra eu morar sozinha, pra eu não ir pra casa da sogra, que não ia ser a melhor experiência do mundo e tal, mas eu não quis escutar meu pai e eu fui mesmo assim. Aí eu comecei a morar com a minha sogra, depois de uns meses que nós estávamos morando lá, acabou que eu e ela discutimos, né, como meu pai já tinha previsto. A gente discutiu, teve um mal entendido e foi quando eu e meu marido decidimos alugar um apartamento e ir morar juntos. E assim foi. E adivinha quem me ajudou a cuidar de tudo da minha vida, do meu casamento? Minha mãe. Quando eu liguei pra ela pra contar pra aquela mulher, né, aquela mulher que era minha mãe, fazer meu papel de filha, de ligar pra ela pra contar que eu tava grávida, ela mudou de pessoa completamente. E ela começou a me tratar bem, ela me acolheu, sabe? Ela me aconselhou, ela me ajudou, ela, sabe, me ajudou muito. Isso foi muito legal pra mim. Foi muito bacana, foi muito divertido ter conseguido, assim, virar a chave que é nesse relacionamento comigo e com a minha mãe. Hoje meu pai mora com a minha madrasta, né? Ele arrumou a minha madrasta, tá morando com ela, bom demais. E eu tô casada, muito feliz com meu marido. E sou super amiga da minha mãe. Nós somos super próximas, a gente se ama muito. E às vezes eu fico pensando, gente, eu precisei de 22 anos tretando com a minha mãe pra hoje a gente poder ser amiga. Graças a Deus. E o conselho que eu deixo para a maioria das mães é esse: para acolher sua filha, para abraçar, para estar junto, que muitas das vezes o filho quer, mas quem não consegue tirar esse bloqueio é a mãe, como era no caso meu e da minha, por exemplo, e graças a Deus deu tudo certo no final.
tô até tremendo, ó, pra contar essa história pra vocês. Eu tinha uma amiga minha que era muito invejosa. Inclusive, eu parei de conversar com ela porque ela sempre queria o que os outros tinham. Era horrível. Quando eu parei de conversar com ela, eu comecei até a respirar melhor. Eu me sentia muito sufocada. E aí, agora, depois de anos, eu comecei a perceber que ela tava curtindo as minhas coisas, comentando e tal. Eu falei, bom, as pessoas podem melhorar. E aí, ela mandou uma mensagem pra mim pedindo uma bolsa minha emprestada. E ela falou, eu falei, não, claro, eu empresto. Só que ela falou pra mim que uma amiga dela ia passar aqui em casa e ia pegar a bolsa. Eu falei, olha, essa é a minha bolsa mais cara. Eu te empresto com todo carinho, mas eu preciso entregar nas suas mãos, porque eu confio mais. Porque eu não vou entregar pra uma pessoa que eu não conheço. Aí, ok. Ela não respondeu. Passaram-se alguns dias, ela me mandou mensagem falando que ela já tinha arrumado uma bolsa pra ir pro evento, que não precisava mais que eu emprestasse. Eu até falei que eu levaria na casa dela, mas ela falou que já tinha arrumado uma bolsa. Então eu não tinha usado essa bolsa, só que hoje quando eu fui pegar, eu já senti uma coisa estranha. Mas quando eu saí na porta do meu condomínio, vocês não têm noção do que aconteceu, parte do Instagram e TikTok. Gente, eu saí de casa, tava tudo bem. Quando eu saí na porta do condomínio, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar com muita dor de cabeça, muito enjoo. Eu falei pra minha mãe, não vai dar pra gente sair, porque eu tô... Do nada eu comecei a passar mal. E aí eu cheguei, voltei, né, pra casa. E assim que eu cheguei em casa e tirei a bolsa de mim, gente, parece que tirou com a mão tudo que eu tava sentindo. E aí, na hora que eu olhei pra bolsa, o zíper dela tinha escapado. E eu lembro claramente, quando eu peguei ela e coloquei minhas coisas dentro, o zíper tava perfeito. E aí eu pensei, gente, quando eu peguei ela dentro da caixa, porque ninguém mexe nela, ela fica só dentro daquela caixa, não sai nem do lugar a caixa. Ela não tava assim. Mas eu e minha mãe fizemos muito ontem, fomos na igreja, levamos essa bolsa e agora tá tudo bem, já consegui usar ela e tá tudo certo. Bloqueei essa menina de todas as redes sociais, eu quero muita distância dela. Minha mãe arrumou o zíper e eu já usei a bolsa e tá tudo bem. Vocês gostaram da história que a menina deu em cima do meu namorado do meu lado, né, gente? Então, enfim, vim contar outra pra vocês. Certo dia, eu e meu namorado fomos ao Bangalô, que é um rolê que tem aqui na Zona Leste de São Paulo, ali pelo Tatuapé. E lá é uma balada. E foi eu, meu namorado e meu cunhado. A gente pegou um camarote lá e, gente, o camarote é grande. E, tipo, era só a gente, então ficou super tranquilo. Daí, do lado, assim, mais pra frente, no caso era show da MC Davi. E mais pra frente tinha um camarote cheio, que era de uns amigos do meu namorado, do meu cunhado, que eles eram promoters, então o camarote deles estava cheio. E aí o meu namorado falou assim, ai, vamos pro outro camarote um pouco? Eu falei, vamos. A gente chegou lá, nisso, tinha uma loira, gente, tinha uma menina lá, que ela tava louca pra se arrastar no meu namorado. Louca, vocês não têm noção. Eu até virei pra ele e falei assim, você tá percebendo o que eu tô percebendo? Ele falou, essa menina, né? Eu falei, gente, ela não parava de encarar ele e tentava de tudo pra se arrastar nele. Só que, gente, eu tava em frente ao meu namorado. Eu tava aqui, ele tava atrás de mim. Como que ela queria se arrastar nele? Enfim, nesse dia eu percebi que realmente existe muitas pessoas infelizes. Porque, gente, você é solteira, você tá na balada, você pega quem você quiser. Agora você vê que a pessoa tá casada e quer dar em cima dela, a gente usa aliança. Dá pra ver que a gente não é só um peguete. Mas, enfim, o foco desse dia nem foi essa menina. Nesse mesmo camarote tinha uma outra menina, acho que ela era ruiva, e ela tava de longe dando em cima do meu cunhado. Só que, gente, meu cunhado é solteiro, ele pega o que ele quiser. E ainda eu até zoei ele, falei, aquela ali tá doida em você, hein? Daí ele falou, nossa, é mesmo, ela não para de me olhar. E de longe, ela simpatizou comigo, tipo assim, simpatizou que eu falo, é tipo, sorriu pra mim de longe. Mas por quê? Porque ela tava interessada no meu cunhado. Daí no fim, eu não sei se eles ficaram, se eles não ficaram. Eu sei que a gente até passou e, tipo, toda hora ela sorria pra mim e dava em cima do meu cunhado. Daí, chegou uma hora, eu fui no banheiro e eu encontrei com ela lá. Ela pegou e falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo. E você, gente? Eu sou a pessoa mais simpática do mundo. No sentido bom, é claro, assim, não é na ironia, é no sentido bom. Eu sou legal com todo mundo. E aí ela falou assim, a minha amiga gostou de você. Só que o que eu pensei? Eu pensei que a amiga dela tinha gostado, tipo, na amizade, né, de mim. E aí eu até brinquei, eu falei, você gostou do meu cunhado, né? Daí ela deu risada e falou assim, a minha amiga queria saber se ela pode te dar um selinho. Aí eu falei assim, não, amiga, eu namoro, sou casada, tá doida? Aí ela falou assim, aí a menina que tinha gostado de mim falou assim, para de ser doida, ela tá com o namorado dela. Dei risada e tal, enfim, passou. E vamos pra parte 2, porque eu ia contar da menina que deu em cima do meu namorado e no fim eu contei da menina que deu em cima de mim, né?
Então vamos de parte 2 de eu não aguento mais ser namorado bonito, porque no rolê todo mundo dá em cima dele. Enfim, gente. Daí, uma das vezes que a gente tinha ido no banheiro, ele saiu mais rápido que eu, né? Porque homem é só lá e mijar em pé, rapidinho sair. Ele virou pra mim e falou assim, uma menina pediu meu Instagram. Aí eu falei, tá, mas e daí? Você passou? Aí ele falou assim, não, eu falei que eu namoro. Daí eu falei assim, ok. E isso passou. Daí eu entrei no banheiro, teve todo aquele rolo, que a menina pediu um selinho pra mim, eu falei que eu namorava, não, que eu não queria, enfim. Passou isso tudo. E a menina afirmou, ela está com o namorado dela. Gente, tudo bem, a gente curtiu o rolê todo, passou. Inclusive foi desse rolê que saiu o meme do casal fica metade do rolê junto e outra metade emburrado, que viralizou aqui no TikTok. No TikTok, né? Mas enfim. Aí, beleza, a gente foi embora pra casa, o rolê foi top. E quando a gente chegou no outro dia, meu namorado dormiu aqui em casa. E no outro dia de manhã, ele virou pra mim e falou assim, você lembra daquela menina ruiva de ontem que tava dando em cima do meu irmão? Eu falei, lembro. Daí ele falou assim, ela me achou no Instagram. E, no caso, não foi ela que pediu o Instagram dele, tá, gente? Tinha sido outra menina que lá no rolê pediu o Instagram dele. Ele falou assim, ela me achou no Instagram e respondeu meu story. Gente, a menina falou que eu namorava com ele. E ela seguiu o meu namorado no outro dia, respondendo um story. Ela respondeu, tipo, foguinho nos stories dele. E, tipo assim, pergunta se ela me seguiu também. Ela tinha falado comigo, ela tinha feito amizadezinha comigo, querendo pegar o meu cunhado. E no outro dia, dando em cima do meu namorado. Ai, gente, enfim. Por quê, né? Ai, não me conformo que a pessoa sabe que namora e dá em cima do mesmo jeito. Enfim, gente, fica aí minha indignação, tá? Se você é solteira, dê em cima de homem solteiro. Gente, namorar dos outros não é presente de Deus, já dizia a música, tá? Gente, então é isso. Tem mais histórias também. Se vocês quiserem comentar aí que eu trago mais.